gente e faz o que a gente faz. Professor Sérgio! Fala, criaturinha! Fala, pessoal que assiste nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre texto dramático. O texto dramático é aquele que se destina a ser representado. Pode ser escrito em prosa ou em verso. Vamos buscar no dicionário para ficar mais fácil. Prosa é um substantivo feminino, expressão natural da língua escrita ou falada, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. Por extensão, aquilo que é material cotidiano, sem poesia. Então, prosa é o contrário de poesia. Então, nós temos um significado de prosa. Vamos buscar o significado agora de poesia. Então, pessoal, como é que a gente vai observar a diferenciação? É simples, é só a gente interpretar. Interpretando, a gente tem aí, buscando no dicionário, temos verso. O que é verso? Verso é o substantivo masculino, versificação, cada uma das linhas de um poema, caracterizando-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, além de representar unidade de sentido. Por extensão, composição literária em que as frases são versificadas, poema, poesia. Então, verso é o que? O poema, a poesia. E no caso da prosa, é quando não é a poesia. Então, o texto dramático é utilizado para chamar a atenção na leitura. Vamos ver como é que a gente pode melhorar as nossas apresentações usando o texto em forma de drama. Podemos citar como exemplo a história de Romeu e Julieta. Então, é uma história épica, né? Um texto muito antigo, o livro é muito antigo, é de William Shakespeare, a história de Romeu e Julieta. Então, é um livro magnífico, as histórias são muito conhecidas e vamos tentar fazer aqui hoje um vídeo diferente de o Romeu e Julieta. É muito antigo, é de 1597, escrito por William Shakespeare. Mas isso já é uma outra pesquisa que vocês podem fazer. Mas o interessante hoje é o texto dramático. Como é que acontece o drama? O objetivo da aula é isso hoje. Vamos descobrir o que é um texto dramático, quais suas características, onde utilizar e como utilizar. Professor Sérgio é gente da gente e faz o que a gente faz. Não esqueça de assinar o nosso canal, ative o sininho, inscreva-se no canal, ative o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficar ligadinho com o que está acontecendo aqui no nosso canal do Prof. Célio e Experimentações. Então vamos continuar falando sobre o texto dramático. O texto dramático é constituído por, principalmente, pelo texto principal, composto pelas falas dos atores que é ouvido pelos espectadores. Então, quem assiste, quem ouve, são os espectadores. Mas quem está falando pode utilizar um texto dramático. Quem está escrevendo pode escrever um texto dramático. Um texto secundário é o que se destina ao leitor, ao encenador da peça ou aos atores. Então, seria o texto secundário aquilo que é escrito para alguém que vai encenar, como vai ser a peça, o que ele vai fazer nessa peça para se tornar dramático. Isso, vamos ver mais para adiante, é constituído pelas falas, lógico, mas ele é composto pela listagem inicial das personagens,
que indicam do nome das personagens do início de cada fala. O texto dramático é muito importante para a gente simbolizar tudo aquilo que vai ser feito em uma encenação, ou até mesmo como é o fato, a história narrado, tendo as personagens com informações tipo a divisão de ato de cena, as indicações do cenário, como é que serão as roupas, qual será a movimentação dos personagens nesse palco, quais as atitudes que eles devem tomar, quais os gestos que eles devem fazer, quais são as entoações de voz que eles devem proferir as palavras. A ação será marcada pela atuação dos personagens, que nos dão conta de acontecimentos vividos. Então, essa ação é importante porque é ela que vai dizer o que está acontecendo na cena através das atitudes, através dos atos, através das expressões, através das entonações de voz. Então, é muito importante a dramaturgia, e o texto dramático é quem é o alimento da dramaturgia. Vou pegar como exemplo aqui um texto de Romeu e Julieta na cena 2. Vamos precisar de 3 personagens. Como a gente não tem muitos personagens por aqui, vamos improvisar esses personagens. Então, personagem número 1, Romeu. Personagem número 2, a Julieta. E ainda tem a ama de Julieta. Vamos precisar desses 3 personagens. Vamos ver como é que fica essa cena. Vamos fazer um trechinho, tá bom? Então, cena 1, Romeu avança. Zomba da dor de quem nunca foi ferido. E a Julieta aparece ao alto. Oh, que luz é essa que surge lá do alto da janela? Ali é o leste. E Julieta é o sol. De repente, aparece Julieta. Agora a voz de Julieta. Oh, ai de mim! Então Romeu. Fale, fale, anjo. Outra vez, pois você brilha na glória desta noite sobre a terra, como celeste e majestoso. Ah, Romeu, Romeu, por que há de ser, Romeu? Negue o seu pai, recuse o seu nome, ou se não quer, jure só que me ama, e eu nada mais serei dos Capuletos. Então Romeu responde: devo ouvir mais, ou falarei com ela, eu falarei com ela, eu casarei com ela também. Então a cena, pessoal, ela é muito mais do que isso que eu estou tentando fazer aqui. E tem muito mais ação. No livro de Romeu e Julieta é muito mais interessante. E quando se passa a fazer um texto, nesse caso aqui, dramático, ele fica mais bonito quando tem vários atores na peça. Então, nesse caso nosso, a gente está improvisando aqui para que vocês sintam um pouquinho disso. Espero que perdoem os atores, né? O nosso elenco foi convidado, não compareceu. Vocês que estão aí assistindo não estão encenando, mas vamos para adiante. Então, o texto dramático tem uma estrutura externa. O teatro tradicional e clássico pressupunha divisões em atos correspondentes à mutação de cenário e em cenas e quadros equivalentes à mudança de personagens em cena. O teatro moderno, narrativo ou épico
põe completamente de parte as normas tradicionais da estrutura externa. Então observa que a gente está fazendo aqui o que é a tentativa de ensinar para vocês um pequeno pedaço de Romeu e Julieta. É claro que existe toda uma preparação dos artistas, eles leem o texto, eles memorizam, eles têm no enredo ali uma escrita até dizendo qual vai ser a entonação, qual vai ser a ação daquele momento, quais são as vestes, quais são as roupas que tem que usar, a expressão que tem que fazer. Então observe que a gente pode estar fazendo um texto dramático e levando o leitor a continuar lendo ou interpretando, no caso nosso aqui, que a gente está fazendo agora, encenando. Então, o texto tem muitas vertentes e as características deles são essas aqui que a gente está discutindo. Então, na exposição interna, ele apresenta os personagens antecedentes da ação. Isso é uma exposição da ação. O conflito. Conflito é quando o conjunto de peripécias que fazem a ação progredir. Qual é o conflito? O que é que acontece nesse caso de Romeu e Julieta? Qual é o conflito? Duas famílias que são inimigas e eles acabam se apaixonando um pelo outro, o Romeu pela Julieta, a Julieta pelo Romeu, e eles vivem aquele drama de estar amando a pessoa proibida. O desenlace é o desfecho da ação dramática. Esse desenlace ele tem um processo longo. Só quem lê ou quem assiste vai compreender isso melhor. Então, se vocês ainda não assistiram ou não leram Romeu e Julieta, é um momento de estarem aproveitando para poder fazer essa leitura, né? Afinal, quem lê, viaja. Não esqueça, o desenlace é o desfecho da ação dramática. Outra parte, a classificação das personagens, quanto à sua concepção, planas ou personagem tipo, sem densidade psicológica, uma vez que não alteram o seu comportamento ao longo da ação, representam um grupo social, profissional ou psicológico. Modeladas ou redondas, com densidade psicológica que evoluem ao longo da ação e por isso mesmo podem surpreender o espectador pelas suas atitudes. Então, tem personagens que são inesperados e o texto dramático vai enfatizar também essas, vamos dizer assim, surpresas que tem dentro da cena. Quanto ao relevo, ao papel na obra, protagonista ou personagem principal? Personagens secundárias, figurantes, individuais ou coletivas? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Quem é o personagem? Quem são as personagens principal de Romeu e Julieta? Já está falando, Romeu e Julieta. Quem são as personagens secundárias? As famílias dos dois, nesse caso. E as figurantes? As pessoas que aparecem em cena. Tem individuais ou coletivas as personagens aparecem? Pode ser individuais, pode ser coletivas, depende do momento onde aparece, qual a cena. Então, observem, fiquem atentos a essas classificações, a essa parte que tem de papel na obra. Quais são os papéis que tem na obra? Nesse caso de Romeu e Julieta, quais são os papéis que tem? Agora, a caracterização. Qual é a caracterização? Direta, a partir dos elementos presentes nas didascalias, ou de descrição de aspectos físicos
e psicológico das palavras de outras personagens, das palavras da personagem a propósito de si própria. E o que é a didascalia? Didascalia são as instruções que são dadas aos atores na peça. Didascalias são a descrição de aspecto, como é que vai ser essa peça. Então nós temos essa função direta e a função indireta a partir dos comportamentos, atitudes e gestos que levam o espectador a tirar suas próprias conclusões sobre as características das personagens. Então fique atentos a tipo de caracterização, direta ou indireta. Vamos mais para adiante. Espaço. Qual é o espaço? Espaço é o cênico, é o cenário, é caracterizado por didascalias onde surgem indicações sobre pormenores do cenário, efeito de luz e som, etc. Coexistem normalmente dois tipos de espaço. Espaço representado, constituído pelos cenários onde se desenrola a ação e que equivalem aos espaços físicos que se pretende recriar um palco. E o espaço aludido. Qual é esse espaço aludido? Corresponde às referências a outros espaços que não o representado. Aquilo que a gente cita na peça, que cita no texto, mas ele não está sendo representado. A gente pode estar falando aqui de Romeu e Julieta, na época que tínhamos castelos. Nós não temos castelo nesse cenário, mas a gente pode falar do castelo, pode citar, pode enfatizar e trazer, inclusive, ele para a cena. Tempo de representação é a duração do conflito no palco. Tempo de ação da história, os anos ou o ano, qual a época em que se desenrola o conflito dramático? Em que década foi? 1554? 1300? Ano 2000? Ano 2001? Ano 2021? Daqui a alguns anos, pode ter uma encenação. Lá na época, no ano de 2021, quando estava em período de pandemia, haviam professores dando aula que não eram na escola. E esses malucos tentavam até encenar Romeu e Julieta. Tá vendo aí como a gente está fazendo história? Então esse é o tempo da história, o tempo de ação da história. O tempo da escrita ou da produção da obra, a altura em que o autor concebeu a peça. Quando foi escrito Shakespeare, que fez Romeu e Julieta? Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta? Em que década? Então, Romeu e Julieta foi escrito em 1595, nos primórdios da carreira literária. E Shakespeare deixou tudo registrado. Há pesquisadores que dizem que Shakespeare era um pseudônimo, que ele nem existiu. Mas a gente usa o nome Shakespeare. E assim foi o usual e a gente continua a usá-lo. O discurso dramático teatral, monólogo, uma personagem falando consigo mesma, expõe perante o público os seus pensamentos e os seus sentimentos. É de se pensar. É de se pensar. Professor tá ficando maluco, falando sozinho. Mas eu não estou falando sozinho, vocês estão assistindo. Então, mas isso é um monólogo. Enquanto eu estou falando, é um monólogo. Mas quando vocês estiverem assistindo, aí já começa a ter mais gente observando e tirando conclusões. Pode ser um diálogo. Um diálogo é quando as pessoas falam uma com a outra. Eu estou falando com vocês, só que no momento vocês não podem responder para mim, porque isso aqui, a tela nos separa, não está sendo ao vivo. Mas se eu estivesse falando ao vivo com vocês,
vocês dando o retorno, seria um diálogo. São fala entre duas ou mais personagens. Então, no texto dramático, acontece também o diálogo. Há partes. Há partes são comentários de uma personagem que não são ouvidos pelo seu interlocutor. Por exemplo, disse fulano, disse Romeu dentro do texto. E aí não pode ser ouvido, mas quem está de fora sabe que houve ali uma narração, uma narratória. Além deste tipo de discurso, o texto dramático pressupõe o recurso à linguagem gestual, à sonoplastia, à luminotécnica, ou seja, a iluminação do cenário, a iluminação daquela cena. Qual é o som? Qual o gesto? Hein? Então vamos para diante. Leva-se em conta a intenção do autor. Pode ser moralizadora, pode ser lúdica, pode ser crítica em relação à sociedade do seu tempo e didática. Pode ser didática, que alguém ensina alguma coisa. Então, formas do gênero dramático. Tragédia. Oh, morreu! Coitado! Pode ser comédia. Ai, ai, eu até tentei me matar. Pulei do pé de alface. Pode ser um drama. Então, aconteceu. Ele partir sem haver despedida. Será que vai retornar? E a história continua. Pode ser um teatro épico, aquele que tinha o Rei Arthur. Era um período. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é outro período. Então, é a época, aquilo que tem relacionado a que é a época, o momento histórico. Outras características, ausência de narrador. Pode sim ter ausência de narrador. Pode predominar o discurso na segunda pessoa. Segunda pessoa. Do singular, tu. Do plural, vós. Na segunda pessoa. Tu que assistes a esse vídeo. Assiste ao vídeo. Melhorou, não melhorou? Vamos continuar. Tempo. Tempo da representação, duração do conflito em palco, tempo da ação ou da história, o ano, a época, desenrola o conflito dramático. Tempo da escrita ou da produção da obra, a altura que o autor concebeu a peça. Então isso já foi dito. Acredito que dá para a gente ter uma ideia aqui do texto dramático e aprofundem mais no estudo. Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula.